Posso começar? Sim. Bom dia a todos. Me chamo Josiana, sou farmacêutica aqui do Laboratório Coordenador dos Casos Complexos. E hoje a gente vai dar início a mais uma discussão de caso clínico. Não me recordo ao certo qual é a edição, mas acredito que já são mais de 20, acredito. Então, dando início, tá indo aí direitinho? Tá passando direitinho, doutora? Sim. É a 38ª, viu? Ui. Hoje eu vou abordar uma paciente, certo? RNBP, do sexo feminino, 46 anos, com diagnóstico de aplasia pura de células vermelhas. É uma paciente aqui que a gente recebe todas as semanas. Ela é politransfundida e repleta de anticorpos, digamos, né? Ela tem várias aluminizações prévias e toda semana ela vem tomar um concentrado aqui conosco. Apresentou no estudo um PAI positivo na hemácia 2, com aglutinação de duplas cruzes. Ela tem como ABOA positivo. E o TAD é o IC com frações de IgG, o IC também. E aí eu vou tentar mostrar para vocês assim, uma breve ilustração de como foi o painel dela. Painel em Lees teve essas aglutinações, né? A gente pode ver aqui na primeira hemácia uma aglutinação bem forte, né? Bem característica assim de um anticorpo bem forte. As outras hemácias 2, 3 e 4 também uma breve aglutinação, fraquinha, mas ainda assim há. Nas demais, algumas negativas. Na enzima, houve essa permanência, né? Não houve essa variação, essa intensidade, comparado ao que poderia ser assim esperado. E aí a gente levou esses dados para o antigrama. No antigrama, a gente consegue cortar alguns anticorpos, né? Aqui de RH, todos negativos, e os demais, sobrando o Kel. É uma paciente que possui fenotipagem estendida e genotipagem também. Eu não coloquei a genotipagem aí para não confundir um pouquinho. Mas mesmo a gente cortando o painel dela, ainda assim permaneceram algumas aglutinações que não eram conclusivas, elas não nos davam uma orientação completa. E aqui na nossa rotina, a gente sempre que temos assim um painel que fica anticorpos não identificados em aleatório, digamos, a gente passa outro que nos ajuda bastante, que é o nosso painel genotipado, de doadores genotipados. E quando passamos, foi detectado esse tipo de aglutinação. Hemácia 2 e hemácia 11, uma aglutinação assim bem forte, uns duas cruzes, não sei se dá para vocês verem aí com bastante clareza. E aí no painel, a gente, com as aglutinações, cortamos o painel genotipado para ver se a gente conseguia decifrar esse não identificado, né? Mais uma vez, a gente, RH foi todo cortado, RH, e algumas frações de Kel também. Os outros antígenos também, né? Tanto para KID, DUF, MNS, Diego e os demais. Restando, assim, de característica, um antígeno em especial, que foi o antígeno JSA, ou seja, um anticorpo, ela pode ter sido imunizada e ter adquirido um anti-JSA, certo?
Só reforçando que o anti-JCA não justifica, né, todo o painel, todas as aglutinações, não é isso? Não, não justifica. Ainda assim, ela tem essas aglutinações aleatórias, né? Sempre que essa paciente em especial ela vem, ela sempre nos assusta de alguma forma com os painéis dela. Esse painel, ele teve essa característica, mas sempre, ainda assim, fica um anticorpo assim aleatório, não identificado. E aí, como eu já falei previamente, né, nos sugeriu um JSA e esse JSA a gente conseguiu confirmar com uma terceira hemácia, como já tínhamos duas positivas, a gente confirmou descartando o KEL, tá? Mas mesmo assim, é um antígeno, como eu vou falar agora, do sistema KEL, né? E o sistema KEL, fazendo uma prévia bem básica, ele é um sistema que foi descoberto em 46, como já sabemos, possui 36 antígenos conhecidos e identificados. Acredito que tenha mais, eu não tive um tempo de buscar e também alguns dados ficaram muito em paralelos, eu não consegui colocar para não ficar muito duvidoso. E o sistema KEL ele é expresso na glicoproteína KEL, né, produto do gene que é localizado no cromossomo 7, que engloba 19 exon. É um sistema da família das endopeptidases, presente em vários tecidos e células nossas, e os possíveis fenótipos encontrados e estudados em antigramas e em genotipagens são esses citados que eu coloquei ali, que é o positivo, que é o 1, né, chamado, esse que é o 3 também, 4, que é o 6, que não é tão comum, e o que nós vamos ter, o que a Roberta apresentou teoricamente seria o que é o menos 6,7, que no caso seria JSA negativo, B positivo. E falando um pouquinho do antígeno JSA, ele foi um antígeno descoberto em 58 pelo pesquisador John Sutter, né? Foi atribuído ao sistema KEL posteriormente, em 65, por apresentar no seu gene propriedades do gene KEL. É um dos 35 antígenos, como já falei, né? É uma glicoproteína transmembrana dos eritrócitos. É um antígeno que, em vários estudos, aborda que é quase exclusivo de afrodescendentes, de baixa frequência. E, assim, eu não consegui levantar muitos dados para focar no sentido de que quando um doador, por ele ser um antígeno de baixa frequência, dessa rastreabilidade de um possível JSA positivo, que de vez em quando aparece aqui nos nossos antigramas, industrial, no caso Grifos ou Biorad, como um possível JSB negativo, que no caso seria um sangue raro, né? Então, assim, a gente não consegue, na nossa rotina, ter essa rastreabilidade para doadores, mas que em oportuna, se acredita que seria interessante isso ser focado em diretriz. E aí o anti-JSA, ele é clinicamente significativo, ele está envolvido em reações transfusionais, tanto agudas e tardias, perdão, e até também na doença hemolítica do feto recém-nascido. Ele pode ocorrer de forma natural, embora muito raro isso, mas ele pode acontecer, e de habitual ele é criado, no caso ele é adquirido de forma por aluminização transfusional ou gestacional. Como eu citei anteriormente, a triagem de JSA não é feita assim de habitual na nossa rotina. Então, assim, eu fui um pouquinho breve, um pouquinho rápido, acho que foi muito rápido até,
Mas, assim, isso foi tudo que eu consegui levantar, tá? Sobre o JSA. Eu não quis focar muito no caso da paciente, porque, como eu citei mais à frente, ela é uma paciente que possui diversos anticorpos, é uma paciente que a gente acompanha há muito tempo, e aí seria realmente um livro de estudo, porque ela tem muito, muito a ensinar com o caso clínico dela, mas eu escolhi falar só desse antígeno especial que ela adquiriu recentemente. Então, assim, considerando tudo que eu falei até agora, né, a maioria das diretrizes recomenda que a transfusão, nesse caso específico, seja respeitado de base RH e KEL, tá? Mas que esse antígeno especial, a gente não consegue ter essa rastreabilidade, não consegue garantir a fenotipagem conclusiva, no caso, respeitando o antígeno, mas seria interessante a gente focar nisso, e que seria também interessante, sempre que fenotipado e fosse JSA positivo, pudesse também ter essa rastreabilidade de JSB, já que ele é uma alta frequência e poderia esse doador ser um JSB negativo. Isso é tudo. Obrigada. Obrigada, Josi. Eu só queria fazer alguns comentários. Nós começamos a enxergar melhor esses anticorpos recentemente, porque a gente passou a usar o painel de doadores genotipados, né? Esse painel, a gente genotipa alguns doadores, então doadores afrodescendentes são selecionados a partir do fenótipo Duff. Então, doadores Duff A-, B-, eles entram na rotina para a genotipagem, porque são doadores que a gente sabe que existe uma possibilidade maior de encontrar alguns fenótipos mais raros, como, por exemplo, JSB negativo, algumas variantes do RHCE, né? Então, a gente acaba tentando priorizar esses doadores na construção desse painel de genotipados. E a partir dessa genotipagem, a gente construiu um painel, né, que a gente apresentou em algumas sessões, sempre, obviamente, do grupo O, então são doadores do grupo O que tem alguma característica especial definida pela genotipagem para entrar no painel. É um trabalho meio chato, meio complicado, porque ele demanda um pouco de tempo para rastrear essas bolsas na hemorrede e para construir o painel, que a gente construiu o painel para evitar contaminação bacteriana através de segmentos de bolsa, então o painel é preparado no máximo a cada 2 dias, então é como se fosse fazer uma retipagem, por exemplo, de concentrado de hemácia, pega o macarrão e usa um segmento desse macarrão, desse segmento, né, um pedacinho desse segmento, para poder fazer o painel, que é renovado no máximo a cada 2 dias. E isso fez com que a gente enxergasse algumas coisas que a gente não enxergava antes. E recentemente, por exemplo, a gente teve um caso onde a gente tem usado tanto a PAI quanto o painel da Grifols, né, que foi quem ganhou a licitação aqui no Ceará, e tinha uma paciente que tinha dado a PAI número 3 positiva. Nossa rotina é quando eu tenho uma PAI positiva ou eu não consigo definir o que está acontecendo no painel habitual, a gente passa o genotipado. No caso, era uma PAI positiva, número 3, com um painel todo negativo. Os painéis que a gente fez da Grifols, todos negativos. E a rotina é passar no genotipado, para ver se tem alguma coisa diferente. E realmente, a hemácia número 3, a gente descobriu posteriormente, ao perguntar para a Grifols, que era uma hemácia JSA positivo, e a gente confirmou o anti-JSA da paciente a partir desse painel de doadores genotipados. Então, ele tem ajudado a gente, e eu digo para vocês uma coisa, ele tem criado muitos desafios para a gente, né? Eu acho que quanto mais a gente melhora em imunemato, mais desafios a gente encontra pela frente. E um grande desafio que a gente vem encontrando é como eu vou lidar com um paciente imunizado para JSA, e eu não tenho soro comercial, então a Biorad, o Laboratório de Apoio ao Cliente, gentilmente cedeu umas alíquotas de anti-JSA para a gente, porque a gente já está com alguns pacientes com anticorpo identificado, e a gente tem tentado congelar sempre o soro dos pacientes, principalmente os pacientes que não têm mais outros anticorpos envolvidos, ou trabalhar com eluato,
se eu tenho JSA, o anti-JSA, associado a outros anticorpos. Mas tenho certeza que é um desafio a gente começar a encontrar coisa que a gente não quer, não está acostumado a lidar, e a gente não tem mecanismos comerciais de resolver aquilo. Então, no Brasil, que eu saiba, eu não sei se alguém pode me corrigir, me falar que eu estou errada, que eu fico morta de satisfeita, não tem soro comercial anti-JSA. Então, tem sido realmente muito difícil para a gente manusear esses pacientes, entendendo que os anticorpos, quando eles estão ativos, eu fico tranquila, quer dizer, uma prova de compatibilidade vai ser suficiente para eu estar liberando aquela transfusão com uma certa segurança, mas na hora que esse anticorpo decai o título, né, ele começa a ficar fraco ou desaparece, eu passo a não ter mais, não ter uma confiança maior no que eu estou fazendo, eu vou estar trabalhando sempre com a possibilidade do doador estar genotipado, mas eu preciso ter a certeza realmente que aquela fenotipagem está correta, e a gente hoje, no Brasil, que eu saiba, só tem sorinho de paciente para fazer isso, né? Então, a gente enxerga e os desafios aparecem. E essa paciente, particularmente, um desafio gigantesco, porque eu acho que a Josi não quis colocar a genotipagem dela, e aí eu vou contar para vocês, ela é HRB negativo, e ela é Diego B negativo. Então, além de tudo, além de ter sido imunizada para alguns antígenos, ela ainda tem 2 sangues raros associados. A sorte é que ela é grande, positivo, ela desenvolveu um anti-HRB que a gente tá respeitando, ou pelo menos tentando muito fazer isso, convocando o doador E pequeno negativo. Lembrando que todo doador E pequeno negativo, quer dizer, R2, é um doador que é HRB minúsculo e HRS negativos. Então, eu respeito o HRB aí, mas na hora que essa paciente, e assim, eu temo esse dia mesmo, a ponto de falar com a equipe do TMO para ver o que a gente poderia fazer com ela. Se essa paciente imunizar para Diego B, ela não vai ter mais possibilidade transfusional, né? Porque um R2 com transfusões semanais, Diego B negativo, é impossível ser mantido, né, com a transfusão como suporte. Então, é viver um dia depois do outro, e aí essas coisas ficam aparecendo para a gente para facilitar, né, a vida. O anti-JSA, apesar de ter importância clínica, ele é um anticorpo muito facilmente respeitado, né? Então, a gente percebe claramente que a gente não vai ter sofrimento para encontrar uma bolsa JSA negativa, porque eu tenho, né, no geral, 99% da população JSA negativo. É mais frequente em afrodescendente, como a Josi comentou, e a gente tem que ter o cuidado. Aqui no Ceará, a gente tem 4% dos nossos doadores sendo DUF-A menos B menos, quer dizer, são afrodescendentes, então tem a possibilidade de serem também JSA positivos. E nessa genotipagem que a gente fez desses doadores, a gente tem hoje 2 doadores JSB negativos. Então, foi a partir desse rastreio por genotipagem que a gente encontrou esses doadores que já foram convocados para ajudar pacientes em outros estados. Eu queria abrir, né, eu falo que só, meu povo, eu queria abrir para quem está ouvindo, quem está aí, para contar se tem experiência com anti-JSA, o que tem feito em relação a isso, e lembrar sempre, gente, que a gente tem que ter a indústria, né, o fornecedor dos nossos painéis como aliados na busca, no diagnóstico do que está acontecendo com os nossos pacientes. Então, a Biorádio tem essa conduta muito bem estabelecida com o laboratório de apoio ao cliente. A Grifos a gente está aprendendo a trabalhar ainda, né? Então, a gente está aprendendo os caminhos. A gente pediu esse JSA para ser testado, né, nessa hemácia. Depois a gente está enviando 2 casos agora que a gente fez tudo que podia fazer aqui, não conseguiu identificar, a gente está mandando para o Einstein a partir da Grifos, e a gente tem que ter isso entendido como uma obrigação nossa, né? Everaldo, mãozinha para cima, diga lá. Olá, bom dia. Bom dia. Parabéns às mulheres, né, pelo dia. Então, em relação ao que a gente faz ali no EMOSC, né, a rotina é um dos únicos de rotina ali que a gente não faz
exclusão, né, quando o paciente tem algum haloanticorpo, a não ser que haja suspeita. Então, como funciona, né? As hemácias PAI não tem JSA, e a maioria dos painéis que a gente usa de rotina também não tem. Então, acaba que normalmente a gente só tem um painel por mês com um doador, né, com uma hemácia JSA positiva, e normalmente é o da Imucor. Mas todo caso de aluminização a gente não vai e faz a exclusão lá, até porque só tem uma célula, né, até pelo risco de faltar, e numa suspeita, né, de um anti-JSA, ou, claro, ainda de um anti-JSB, né, porque normalmente essa hemácia é JSB negativa, aí a gente usa essa hemácia. Mas a gente tem alguns poucos casos, né, de anti-JSA, que daí foi descoberto realmente, né, porque a PI deu negativa e uma bolsa foi não compatível, ou porque o paciente tinha múltiplos anticorpos e daí ao tentar fazer a exclusão do anti-JSA, aí deu positivo e a gente conseguiu identificar. Mas mesma coisa, a gente não tem certeza se temos ou não algum sorinho já congelado lá com anti-JSA. Se eu não me engano, tem, só que é com outras especificidades junto, e acaba que é uma limitação mesmo. É uma coisa que a gente passa, né, pode passar bastante despercebido no dia a dia por ser não rastreado. Isso. E aí, Everaldo, você lembrou de uma coisa muito importante, aí eu queria acrescentar. Então, assim, normalmente, os anticorpos contra antígenos de baixa frequência, a gente encontra quando eu tenho uma PAI negativa e uma PC incompatível, e a outra opção é na doença hemolítica do feto do recém-nascido, né? A gente vai fazer uma investigação de uma anemia fetal, de uma icterícia pós-parto, descobre que o baby tem um cumbis direto positivo, TAD positivo, e no final das contas o painel da mãe todo negativo, não tem compatibilidade ABO que justifique, e a gente acaba vendo, né, que tem essa possibilidade de ter um anticorpo contra o TIS de baixa frequência, o JSA pode aparecer aí também, né, já que ele pode estar associado à doença hemolítica do feto do recém-nascido. Então, são coisas que a gente tem que ter em mente. A gente não pode simplesmente aceitar, né, a PC é incompatível, partir para a próxima bolsa. Não é bem assim, né? Os anticorpos, eles estão lá para a gente identificá-los, e lembrando que eles desaparecem depois de um tempo. Então, a gente, às vezes, tem uma única chance de saber o que está acontecendo com o paciente. Diga lá, Everaldo. É isso mesmo. E até lembrando que daí, né, no caso, pensando num baixa frequência que possa estar envolvido uma incompatibilidade feto-materno, aí sempre é importante tentar também testar, né, fazer uma prova cruzada ou com ELAR com as hemácias do pai ou suposto pai. Nem sempre é possível. Né? Isso. A gente sempre tem essa rotina aqui também, então, quando a gente tem um TAD positivo, painel negativo, que não é justificado por um anticorpo anti-ABO, a gente tenta sempre coletar da mãe e do pai mais amostras, né, para fazer essa avaliação. E aí agora a gente tem o nosso painel de genotipados para ajudar também a tentar identificar o que está acontecendo. E eu acho que ele vem ajudando bastante a gente, porque antes a gente estava muito cego, sabe? A gente não conseguia, com o painel habitual, resolver muita coisa, e agora a gente está conseguindo enxergar mais coisa. Alguém mais tem experiência para contar? Não? Gente, semana que vem, então, a gente volta. Talvez, né, a gente vá trazer esses casos que a gente está mandando agora para o Einstein, né, para tentar ver se a gente consegue descobrir algumas sessões para frente. São dois casos bem desafiadores. Um anticorpo contra o TIS de alta frequência reage com tudo e quebra em enzima, e a gente não conseguiu prosseguir aqui. E a gente teve um outro anticorpo que ele não reage com tudo na vida, não, mas a gente não consegue descobrir o que é, as bolsas são incompatíveis, então está sendo um desafio grande para a gente resolver isso. E eu acredito que não é só nossa realidade, né? É a realidade de todo laboratório de imunematologia, mas a lição que fica, eu acho que toda a aula a gente não pode desistir, né? Então, imunematologista não desiste nunca, vai até o final, e lembrar que a gente tem que ter o fornecedor como parceiro para nos ajudar
nesse enigma, né, diário de identificar os anticorpos. E lembrar que a gente tem que realmente precisar pedir apoio. Nós não temos no Brasil, como eu acho que a gente deveria ter, um laboratório de imunohematologia de referência, ou alguns, né, que pudessem ser desvinculados da indústria mesmo, para ser referência para esses casos que a gente não consegue resolver localmente. Eu acho que o Hemócio hoje tem muitas ferramentas para fazer isso, mas nos falta, por exemplo, uma hemateca muito sortida, uma soroteca muito grande, e o laboratório de referência, por ele ser referência, ele acaba recebendo inúmeros casos e acaba tendo uma quantidade maior de hemácias e soros teste, né, para realmente testar e tentar concluir o que está acontecendo. Além de ter os químicos. A gente, de novo, teve nosso processo de pronase e tripsina fracassado. Infelizmente, eu estou tentando comprar há 9 anos só, e a gente não consegue comprar. É uma coisa triste. Mas é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa também, como é que milagrosamente consegue comprar essas coisas que aqui a gente não consegue fazer. É uma experiência. Então, tá bom. Gente, então semana que vem a gente volta. Obrigada pela presença de todos. E boa semana. E vamos lá estudar imunemato e aprender cada vez mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau.